Caros filhos, os tempos fortes da igreja, diferente do tempo comum, eles têm um sentido temático. É Deus querendo nos conduzir diante de perspectivas aonde norteiam a nossa vida. É fato, o tempo comum tem a sua importância, é o nosso caminhar com a igreja, e que por vezes, assim como a nossa vida tem diferentes situações, e por isso as diferentes demonstrações diante daquilo que o Senhor coloca. Mas os tempos, como o Advento, o Natal, a Quaresma, a Páscoa, têm esse sentido próprio, aonde Deus nos chama a viver, a vivenciar, a experienciar um sentido único da fé. E por isso mesmo, este mesmo norte. E o que vemos, aquilo que o Senhor vem nos mostrando, a experiência própria de estar com Deus. É próprio do tempo da Páscoa esse ver a igreja primitiva, este ver o início da fé. Porque é um fato de olharmos para nós e ver como estamos agindo. Às vezes a gente acha uma coisa muito etérea. Eu sou católico, tal coisa, mas esquece o que é próprio da vivência. Por isso, os padres apostólicos, eles faziam muito, e depois, durante um bom tempo na igreja, as catequeses mistagógicas, de modo que pudesse entender aquilo que foi vivenciado em meio à Semana Santa. E o que vivemos, e que a igreja primitiva buscou expressar em si, este ato de encontrar a Deus, que por vezes nós não nos damos conta que não fazemos. É muito fácil simplesmente vir para a igreja e vai ter tal coisa lá. É muito fácil, eu sou da Pastoral X e é meu dia de estar lá. É muito fácil, eu tenho que ir porque tem a reunião. Só que algo que a gente deixa de lado, por vezes, é o próprio Deus. É muito fácil se envolver com as coisas de Deus. Estar inserido nisso, fazer aquilo, mas mais do que com as coisas de Deus, nós temos que saber encontrar Deus. E às vezes nós fazemos esta péssima troca. Trocamos o Deus das coisas pelas coisas de Deus. E aí a gente simplesmente vai levando. E o que é próprio? Como vemos nesses dias, nosso Senhor, ontem, apresentando a Nicodemos o sentido do batismo, ao qual vivenciamos os catecúmenos que foram batizados, esse sentido da renovação do nosso batismo em meio à vigília, este ato de caminhar, um sentido purificatório, de mudança de vida, para chegarmos à Páscoa e termos esta demonstração. O que é o batismo? Às vezes a gente não entende aquilo que é próprio nos sacramentos. O que são os sacramentos? É a vivência de Deus. É o saber experienciar o Senhor. É fato que na missa tocamos e nos deixamos ser tocados pelo próprio Cristo, que se dá em alimento a nós. Mas às vezes a gente ignora os demais sacramentos. O matrimônio, a ordem, o sacramento que mais é banalizado e o que é extremamente triste, que é o sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da penitência, que é quase a anestesia da consciência para aqueles que não fazem.
Mas entre todos os sacramentos, aquele que é mais essencial, às vezes é colocado como mais um. O sacramento do batismo, ele é o mais fundamental. Ele tem algo de sublime, ao qual nós esquecemos. Qual a sublimidade do sacramento? Nós somos transformados. Somos transformados em outros Cristos. Somos enxertados no próprio Cristo. Ganhamos uma dignidade diferente. Só que a gente, por vezes, ignora. O que mais ignoramos no sacramento do batismo? Primeiro, a nossa dignidade. Falar de dignidade hoje em dia é um pouco aberrante, talvez. Em meio a tantos que jogam a sua dignidade no lixo, porque eu sou pai de pet, porque eu sou não sei o quê, porque trato o cachorro às vezes mais em consideração do que o próprio filho, do que qualquer outra pessoa. Um animal, a dignidade a qual tem é muito inferior à de um homem. Só que, infelizmente, a animalização do mundo joga isso por terra e coloca um animal acima. Mas a nossa dignidade é ainda maior do que a de um mero homem, de uma mera criatura. Um batizado tem a dignidade não de homem, não de uma criatura de Deus, mas de filho. Isso é maior. Assim como um pai tem talvez mais carinho, que é mais lógico, né? Com o seu filho, do que com a Astrogildo que mora do outro lado do país. Assim, é um modo da gente de ilustrar. Deus também nos olha como filhos. E qual a dignidade nós estamos levando em consideração em relação a nós, em relação à nossa vivência? Às vezes somos filhos mal agradecidos a Deus, porque em vez de buscá-lo, nós o deixamos de lado. É como um filho que mora na mesma casa, mas não fala com seu próprio pai. O pai dá casa, comida, carinho, tudo aquilo que necessita, e o filho passa, nem bom dia faz. Às vezes nós nos portamos deste modo para com Deus, esquecendo de ter o nosso encontro com Ele. Ah, mas eu levo isso para fora. Ah, mas eu lavo a louça. Ah, mas meu pai me pediu para trocar a chave, eu troquei. A gente troca aquele que é mais pelas coisas. Eis aquilo que devemos entender. Um católico deve aprender a ter um encontro com este Pai e não fazer meramente as coisas. Assim como Deus nos dá amor e carinho e cuida de nós, basta ver, acordamos todos os dias. Andamos, fazemos, temos força para isso e para aquilo. E qual é o nosso modo de agradecermos àquele que em tudo nos dá? Eis o comportamento ao qual devemos ter. Aprender a nos apropriar daquilo que é mais fundamental e que o Senhor nos chama. Aprendemos a ser filhos. E aí,
entender aquilo que o Senhor nos apresenta hoje. Deus amou tanto o mundo, deu o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ser filhos, para que nós saíssemos das trevas para a luz, para que nós deixássemos de ser meras criaturas e elevado a uma dignidade daquele que está diante de Deus. Não somos como aqueles que se afugentam, mas aqueles que sabem corresponder. Aquele filho que é aguerrido para defender seu pai, para estar com ele, como ato de demonstração de amor. Assim fizeram os apóstolos, porque souberam fazer esta experiência do amor de Deus e se encontrar com o próprio Senhor. Souberam ter um encontro. E nós? Como está sendo o nosso encontro com Deus? Será que eu sou um filho que sabe aprimeirar o Senhor e colocá-lo em primeiro lugar, como lhe é devido? Ou será que eu venho deixando aquele que mais me ama e a quem eu mais devo amar de lado? Hoje somos chamados a aprimeirar esta experiência a qual nós somos chamados e ver aquilo a que Deus nos deu. Nos deu uma dignidade maior, nos tomando para si como propriedade sua. No batismo, um selo é nos conferido, não como animais que são marcados, porque nós não somos gado, mas com um selo na alma de algo que é muito maior. Um selo que confere uma vida a mais, porque não é uma vida para hoje, uma vida para este mundo, uma vida meramente superficial, mas a vida da graça que nos é dada e conferida. Somos chamados a tomar posse desta realidade e a corresponder a este grandioso amor e ver quão bondoso Deus é para conosco. Deu a nós esta vida por meio do seu Filho, e sendo Pai, nos conferiu também uma boa mãe que nos direcionasse a esta correspondência com Ele. Que diante da nossa dificuldade por vezes de ir ao encontro deste nosso Pai, que possamos acorrer a esta nossa mãe para que ela nos conduza a Ele e assim termos este real e verdadeiro encontro de amor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e